O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Se por um lado o isolamento social é a principal ferramenta para tentar frear a transmissão do novo coronavírus, por outro, representa também um golpe certeiro na economia do país. Uma análise sobre o desenvolvimento econômico regional nesse contexto foi feita pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, em entrevista ao Liberal no Ar. Ele conversou com o Leonardo Oliveira e a Thalita Bristotti. Marco, primeiramente, muito bom dia pela disponibilidade e fala pra gente, então, qual que é a sua avaliação do que o Estado tem feito, pelo menos nesse momento inicial de pandemia aqui em São Paulo. Muito bom dia a todos, é um prazer falar com o Americano através da audiência de vocês. Nós estamos seguindo até o próximo dia 22, em uma ponta com o isolamento social, né, fundamental registrar novamente, é o que é orientado pelos médicos, pelos especialistas, é uma pandemia mundial. Aqueles países, aqueles estados, aqueles municípios que seguiram esse modelo em tempo hábil conseguiram ter um resultado em taxa de contágio, em mortalidade, muito melhor que outros municípios. Então, a gente segue até dia 22, pedindo para a população que a gente possa manter essa quarentena, fazer com que a chamada curva de incidência do vírus seja achatada, e no paralelo a isso, um grande investimento na área de saúde pública, em crédito para que a gente possa criar pontes, atravessar esse momento com o empresariado, e também na assistência social para aqueles que mais precisam, para a gente poder superar esse momento. Nós já ultrapassamos mais de 2 bilhões de reais em investimentos, sejam de saúde, sejam sociais, para leitos de alta complexidade, repasses para os municípios. A Americana recebeu mais de 1.800.000 reais para sua atenção de saúde básica, saúde de média complexidade, e nós vamos seguir com esse modelo aqui em São Paulo para poder superar a grande crise do coronavírus. Secretário, na segunda-feira teve um protesto aqui em Americana pedindo a reabertura do comércio. Eles tentaram pressionar o prefeito a tomar atitudes, para reabrir o comércio, ignorando as determinações do Estado. Como que fica essa questão? O Estado, a determinação de quarentena no Estado vale mais do que qualquer determinação que a prefeitura venha a adotar? Bom, é importante dizer novamente, não está inventando a roda aqui em São Paulo. Nós estamos com a mesma prática que se tomou na Europa inteira, nos Estados Unidos, no mundo organizado como um todo para o enfrentamento do coronavírus, né? Com isso, o que nos diz a experiência, né? Não é o isolamento que faz com que a lei da oferta e demanda no comércio, em meio de uma pandemia mundial, tenha um impacto tão relevante, mas sim a própria pandemia, né? Esse é o fato fundamental para que a gente possa colocar. A gente precisa superar o mais rápido possível essa pandemia, com essas práticas, essas estratégias, para poder fazer o comércio voltar à normalidade. Todos nós queremos, no tempo mais rápido possível, mas de forma responsável, salvando vidas, a saúde sendo a prioridade número 1. Com isso, o decreto, nós temos um regramento nacional, né? O Ministério da Saúde deu esse regramento 3 da lei do coronavírus, seguindo por boletins epidemiológicos, por orientações que acontecem diariamente para esse modelo de isolamento social. O Estado de São Paulo, que já tem a sua rede de saúde pública bastante impactada por ser o epicentro da crise. Ontem nós tivemos um número recorde de mortes, e com isso nós seguimos todo o regramento nacional. Aqui no Estado de São Paulo, um decreto de quarentena em todo o território, e dentro desse decreto, dentro das possibilidades colocadas nesse decreto, os municípios podem agir colocando aí no seu território regras em consonância com o decreto estadual. Então são regramentos que seguem uma lógica, uma ordem que a gente pede para a população, que a gente possa junto construir a passagem por esse momento, né? Todos nós queremos reabrir o comércio, a economia funcionando bem, mas de forma responsável, de forma acompanhando a ciência, acompanhando a indicação dos médicos e infectologistas.
Secretário, observando o avanço dos casos, né, tivemos ontem no Brasil o maior número de mortes em um só dia, e olhando também para as ações do Estado, após o dia 22 de abril, que é o período para essa segunda parte da quarentena, é claro que você não vai cravar isso, mas a ideia de vocês é um novo decreto mantendo as mesmas regras, ou já dá para pensar em uma reabertura gradual? Como é que o senhor encara isso? Bom, quem vai dizer isso para nós são os próprios números de casos, a própria curva, né? Nós temos 4 fases aí da epidemia, né? Nós estamos ainda em uma fase de forte aceleração, então nós vamos falar em flexibilização a partir do momento em que a gente tiver uma desaceleração controlada, e daí abrir paulatinamente, né? Comércio, volta às aulas, shoppings, enfim, tudo isso delimitado de acordo com o avanço e desaceleração do coronavírus. Então a gente acompanha isso diariamente, né? Ontem nos foi apresentada uma realidade muito dura dos casos, né? Acho que no Brasil um número superior a 200 mortes, aqui em São Paulo um número superior a 80 mortes, né? Nós estamos diariamente acompanhando essa evolução para poder responder essa pergunta de forma científica aí para vocês. Devemos ter essa resposta por volta do dia 20. Secretário, em relação à questão do isolamento social, que o governo vem monitorando, né, as principais cidades, inclusive aqui em Americana, e o isolamento tem ficado muito abaixo do ideal. Na semana passada, o isolamento em Americana bateu 46%, ou seja, menos da metade da população está cumprindo as regras de ficar em casa. De que forma não cumprir esse isolamento agora pode prejudicar a curva de casos do coronavírus lá na frente, aqui no estado de São Paulo? Bom, nós temos aí os exemplos no mundo todo, né? Milão, por exemplo, foi uma cidade em que não quis fazer isolamento social e, na sequência, teve impactos muito graves. A gente tem histórico de cidades na Itália, por exemplo, que uma do lado da outra, uma conseguiu fazer um isolamento mais forte, a outra uma flexibilização, e os impactos vieram através disso. Nós temos uma questão temporal, né? A pessoa que pega hoje o coronavírus, ela leva uns dias até chegar com sintomas e depois cair na rede pública, né? Esses reflexos se dão ao longo desse mês, o vírus tem avançado, nós pedimos aí a conscientização, essa mobilização para chegar em índices satisfatórios de isolamento, e a gente poder conseguir manter aí a Americana e todo o estado de São Paulo no modelo de isolamento plausível aí para ter essa curva achatada e não colapsar o nosso sistema público de saúde. Secretário, a gente conversou com pessoas da região que moram na Europa, na Itália mais especificamente, e eles citam, né, pelo menos em entrevista pra gente, que no início realmente era muito parecido com o Brasil. As pessoas, muitas delas não, de certa forma, levavam a sério a pandemia, e isso começou a ser, de certa forma, encarado de maneira mais séria quando o governo passou a multar pessoas que estavam nas ruas, a parar, a perguntar para onde vai. A gente tem visto, claro, que o governador já falou um pouquinho sobre isso na última coletiva, mas é algo que vocês estão estudando, medidas mais rígidas até de envolvimento policial para que as pessoas, de certa forma, respeitem e que esse isolamento chegue naquele índice que vocês determinam? Bom, acho que o principal ator dentro disso é a conscientização e a mobilização da sociedade, e é um pouco disso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Onde não foi feito no momento certo o isolamento, os impactos chegaram na sequência, né? Nós estamos acompanhando desde do fim de janeiro as melhores práticas mundiais, onde deu certo esse isolamento, onde deram certo essas práticas e os resultados que elas tiveram, né? Nós estamos no momento de orientação. Agora nós avançamos com a nossa vigilância sanitária, fazendo a orientação no próprio comércio, e a gente vai pedir para com que as vigilâncias sanitárias municipais possam atuar também, e a gente poder cada vez mais avançar nesse modelo de quarentena proposto por orientação. O que nós fazemos nesse modelo é fazer acompanhamento diário pelo sistema de monitoramento que vocês acompanham por aí, e daí a própria população vai se conscientizando da seriedade e da necessidade aí da gente atuar.
Secretário, o senhor comentou no começo da entrevista sobre a destinação de verba para a Americana para ser aplicada na saúde. Mas quais ações já foram tomadas e quais ações devem ser tomadas pelo governo estadual para ajudar o desenvolvimento econômico neste momento de pandemia? Bom, são muitas as ações, né? Eu gosto sempre de registrar, falar um pouquinho desse histórico. Fundamental dizer que a melhor forma de ter a reação econômica é a gente superar o estágio do coronavírus e o mais rápido possível sair dessa, né? A gente não ter um impacto, um trauma tão forte, aí, excepcional aqui no estado de São Paulo. Então, essa medida de isolamento, de tratamento de saúde pública, também é uma medida muito forte de economia, é que nos diz toda a experiência, desde a da gripe espanhola lá atrás. Mas o estado de São Paulo vem fazendo a sua parte. Ontem anunciou um grande corte do seu próprio custeio, né, uma economia grande, 2,3 bilhões nos próximos 3 meses, para poder ter esse recurso impactando na saúde pública e na segurança pública. No paralelo a isso, muito crédito no Banco Desenvolve São Paulo e no Banco do Povo, mais 650 milhões de reais colocados aí para capital de giro. Nosso empresariado pode buscar nesses bancos estatais. Nós temos tomado uma série de medidas de suspensão de dívidas com o governo do estado de São Paulo, né, fazendo com que isso possa ser postergado aí para pós-crise, com a própria Sabesp nesse período, com as empresas de energia. O governo do estado vem trabalhando muito forte nesse sentido e também articulando aí nacionalmente para que possa ter o apoio do governo federal em medidas de custeio dos municípios e do próprio estado nesse momento em que o impacto da queda de arrecadação é muito forte e nós não podemos deixar nosso sistema público de saúde nesse momento desguarnecido. Em relação ao momento pós-pandemia, né? O senhor acredita que a região aqui de Americana, a região de Campinas no geral, a RMC, ela deve se recuperar em quanto tempo? Deve ser uma recuperação mais rápida, mais lenta? Qual a avaliação do senhor para a nossa região no momento pós-quarentena, pós-pandemia? Bom, uma região muito forte, né? Ela vinha se desenvolvendo com números muito bons. A gente entende que os investimentos vão voltar. Nós estamos com um grande grupo aqui de organização no pós-crise, coordenado aqui pelo Dr. Henrique Meirelles, montando toda uma estratégia de recuperação na sequência desse processo. A região de Campinas, Americana, com certeza vai se reerguer aí na sequência economicamente e poder ter aí o máximo de vidas salvas ao fim desse processo, vai ajudar também o que aconteceu lá atrás, em 1918, na gripe espanhola. Os dados demonstram aí que quem teve uma taxa de mortalidade menor pode reagir mais rápido. Nós entendemos que esse processo vai ajudar também. A região de Campinas é forte e vai contar com o apoio do Estado para isso. Secretário, muito obrigado pela entrevista e também pela disponibilidade de esclarecer algumas dúvidas sobre coronavírus aqui no Estado. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês, é um prazer estar lá com os amigos de Americana. Um abraço de toda a equipe aqui do Governo do Estado de São Paulo. Perfeito, muito obrigado. Esse Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, falando sobre as ações do governo estadual a respeito do novo coronavírus.